Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14, diz: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Que o Senhor, pela sua misericórdia, fale conosco, por meio da sua palavra. Você tem talentos? Quem aqui tem talentos? Alguns talvez não fiquem muito à vontade para responder positivamente, pode parecer soberba afirmar que tem talentos ou se considerar uma pessoa talentosa. O uso moderno e contemporâneo dessa expressão aponta para exatamente habilidades, aptidões. Mas o uso original da expressão talentos faz referência inicialmente a uma unidade de medida, a uma unidade monetária. O talento não era uma moeda, mas referia-se a um montante de dinheiro. O denário era uma moeda. O denário é equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Um talento representa 6.000 denários. Portanto, um talento é equivalente a 6.000 dias de trabalho. Quando nós lemos essa parábola, quando nós ouvimos a exposição bíblica hoje, na parábola dos talentos, a gente pensa em habilidades e aptidões. Mas os ouvintes originais, eles entendiam o que Jesus estava comunicando, que o contexto era exatamente de um recurso que estava sendo confiado aos servos. Mesmo que a maioria dos ouvintes não possuíssem essa quantidade de dinheiro, mas todos eles compreendiam pelo menos o que deveria ser feito para multiplicar um recurso assim. Nós podemos entender então que o objetivo dessa parábola é exatamente nos fazer pensar o propósito de Deus, que também nos abençoa tanto com aptidões, com recursos, com habilidades. Esse Deus que coloca diante de nós recursos para que sejamos bons mordomos e entender o que Ele espera de nós. Quando nós olhamos aqui para o texto, diz que esse senhor da parábola, esse homem,
pois será comparado com o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Inevitavelmente, a gente faz aqui um paralelo com o que Jesus fez também com seus servos. Jesus, que tendo desenvolvido seu ministério terreno, caminhado 3 anos com seus discípulos, com os apóstolos que ele chamou para uma missão, antes da sua ascensão, ele também os chamou e os comissionou. Jesus se ausentou também fisicamente, ele não está fisicamente entre nós, mas ele continua soberano, Senhor da igreja, Senhor de cada um de nós que somos seus discípulos, chamados também para a multiplicação. O tema dessa reflexão nessa noite é o chamado para a multiplicação. Jesus chamou os seus servos e confiou a eles uma grande tarefa, uma importante missão. Antes da sua ascensão, Jesus então comissionou os discípulos, dizendo: tudo que vocês receberam de mim enquanto ensino, toda a vida que eu derramei na vida de vocês, vocês devem agora multiplicá-la. Vão e façam discípulos. Vão e multipliquem discípulos, fazendo com que outros conheçam a mesma graça que eu compartilhei com vocês, as verdades da mensagem do reino. Na gestão, nós falamos que a ideia de delegação, de delegar uma tarefa, é a confiança. Delegar exige confiança da parte daquele que compartilha a tarefa, mas também da parte daquele que recebe a responsabilidade, a tarefa, acreditando que quem delegou continuará responsável e o acompanhando também durante aquele processo. Delegação é uma troca de confiança. E de fato nós nos sentimos privilegiados porque Jesus confiou a nós a tarefa mais importante que nós poderíamos receber, que é dar continuidade à missão, aquilo que ele iniciou. Ele disse a Pedro, depois de ter se encontrado com Pedro após a ressurreição, depois de Pedro ter negado Jesus, e agora tem ali um momento de restauração de Pedro, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E ele diz: sim, Senhor, eu te amo. Jesus repete essa pergunta por 3 vezes, e a resposta de Pedro parece apontar para a realidade de que Pedro amava Jesus, talvez não ainda na dimensão que Pedro acreditava que esse amor estava estabelecido, mas mesmo diante dessas limitações, Jesus diz a Pedro: então Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho, cuide daquilo que é importante para mim. Nós recebemos de Cristo a tarefa, a responsabilidade de cuidar daquilo que é mais precioso para o Senhor. Não são estruturas, não são instituições, são pessoas, são vidas. E nós temos a alegria, a segurança de que nós daremos conta dessa tarefa, não por causa do nosso mérito, mas porque Ele está conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele nos comissionou, Ele delegou a nós essa responsabilidade, mas Ele está conosco nessa jornada, nessa missão, e Ele derramou o Espírito Santo para nos capacitar, para nos dar poder e autoridade. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aquele que nos comissionou, o Cristo que nos chamou para a missão, assim como esse Senhor que chamou os seus servos antes de se ausentar, confiou a eles essa responsabilidade. Ele está conosco, o Senhor está com você, e Ele nos ajudará no cumprimento dessa missão. Mas qual o sentido então simbólico desses talentos? Aquilo que recebemos de Deus tanto diz respeito às habilidades, os dons, as aptidões que recebemos para o serviço a Deus e aos outros. Mas é possível compreendermos também que esses talentos dizem respeito ao conhecimento que Deus dispensa de si mesmo para cada um de nós. É a revelação que nós recebemos de Deus, a revelação de Deus para os seus filhos. Até porque a parábola revela a ideia de que quem tinha recebido uma certa quantidade de talentos, depois na prestação de contas tem a perspectiva de receber mais talentos. Porque a revelação de Deus para nós é uma revelação gradual. Nós conhecemos de Deus hoje, mas à medida que vamos caminhando, à medida que vamos nos aproximando de Deus, Ele vai se revelando mais a nós, e nós vamos conhecendo também o seu propósito. Portanto, eu quero pensar com vocês nessa noite, tanto a respeito do talento, nessa perspectiva das habilidades que recebemos de Deus, dos dons que recebemos dEle,
mas também do conhecimento dessa revelação que Deus está dispensando a nós. Quando nós começamos a nossa jornada de fé, nós estávamos totalmente distantes de Deus, éramos inimigos de Deus. Estávamos vivendo uma situação de descrença, mas fomos convidados da descrença para a crença, ou da não fé para a fé. E uma vez que agora cremos em Cristo, nós somos chamados também a avançar em conhecê-lo, seguindo no nível de maturidade. E da maturidade nós avançamos para o próximo nível, que é a multiplicação ou influência no reino de Deus. Da descrença para a crença, da crença para a maturidade e da maturidade para a multiplicação. Quando nós falamos sobre o chamado para a multiplicação, é bem provável que a gente pense nesse último estágio aqui. Uma vez que nós já somos maduros, agora nós vamos multiplicar a partir do serviço, da influência. Mas a verdade é que a multiplicação acontece em todas as etapas da nossa vida de fé e de relacionamento com Deus. Porque nós começamos enquanto inimigos de Deus, mas fomos alcançados pela sua graça, fomos justificados pelo sangue de Jesus e fomos salvos por Ele. Mas essa salvação, que ao mesmo tempo é um ato, é um evento que já está estabelecido na cruz do Calvário, quando Cristo morreu por nós, Ele nos lavou com seu sangue, Ele nos perdoou, nós já fomos salvos da condenação do pecado. Mas essa salvação, ela também está acontecendo enquanto processo. É um ato, mas é também um processo. Lá nós fomos salvos da condenação do pecado, nós somos justificados por Jesus. Mas hoje, nesse tempo presente, nós continuamos sendo salvos. O que nós chamamos de santificação. Estamos sendo salvos de quê? Estamos sendo salvos do poder do pecado. Quanto mais nos aproximamos de Deus, menos influência o pecado tem na nossa vida. Nós fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos da influência do pecado, e um dia Deus completará essa obra. Quando Cristo voltar, nós seremos chamados para essa realidade superior, estaremos alcançando a plenitude da salvação, e agora nós seremos salvos da presença do pecado. Não existirá mais presença do pecado na nossa vida, da nossa história, o que nós chamamos de glorificação. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Essa obra que o Senhor começou em nós, essa boa obra que Ele começou, Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Alguém disse que na porta de cada igreja deveria ter uma placa: desculpe-nos o transtorno, estamos em obras. Porque todos nós somos uma obra inacabada, mas não somos uma obra abandonada, porque o Senhor tem recursos suficientes para completar aquilo que Ele começou em nós. O grande desafio é que alguns experimentam da salvação na perspectiva da justificação e se acomodam nesse estágio. Alguns servos recebem dessa revelação da graça e da salvação e se veem tão satisfeitos com o perdão de Cristo, e por saber que não serão mais condenados ao inferno, que eles não vão para o próximo estágio da salvação, que ainda está se desenvolvendo. É uma boa notícia. Nós precisamos de fato celebrar, nós fomos perdoados por Cristo Jesus. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, o Senhor pagou o preço pelo nosso pecado, nós fomos perdoados, não existe mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, aleluia! Só que essa salvação está ainda se desenvolvendo. Celebre o fato de ter sido perdoado pelo Senhor, mas deseje desenvolver a sua salvação de forma a experimentar também nesse tempo das bênçãos que Deus tem para nós. Alguns ficam paralisados desse estágio, apenas celebrando a justificação e desejando a glorificação, sem reconhecer que nesse tempo podemos experimentar também das bênçãos da santificação, porque há áreas das nossas vidas que o Senhor ainda está trabalhando. A boa notícia é que este pecado que não te condena mais, ele vai perdendo influência à medida que você conhece mais da graça, do poder, do amor do Senhor Jesus.
Talvez essas áreas ainda de embaraço nas nossas vidas, circunstâncias que às vezes ainda nos prendem, o pecado que nós lutamos contra ele, nós podemos experimentar dia a dia do favor do Senhor, nos ajudando a vencer, a experimentar a libertação, a experimentar a transformação, porque Ele está se revelando a nós. Deus tem dispensado esses recursos espirituais para que nós possamos continuar crescendo, avançando e multiplicando na perspectiva de conhecê-lo e experimentar do seu propósito. O texto diz que esse homem, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. É muito animador saber que o Senhor conhece a nossa capacidade, inclusive reconhece em nós o nível de maturidade em que estamos, a fase na vida cristã que nós estamos, e Ele compartilha conosco conhecimento, revelação, recursos, dons, de acordo com a nossa realidade. Deus não é um pai irresponsável que coloca sobre a vida dos seus filhos uma tarefa, um peso que seja maior do que a sua capacidade de levar e de suportar. Assim como um pai que tem filhos de diferentes idades, sabe medir o que ele vai exigir de cada um dos filhos, Deus também sabe quais são os nossos limites, confiando então a nós de acordo com aquilo que nós somos capazes de responder em cada fase da nossa vida. Lá em Minas Gerais, quando tem uma criança pequena, que quer brincar com as crianças maiores, mas que ele não consegue seguir as regras do jogo, ele não entende as regras do jogo, as crianças maiores deixam ele participar, mas diz que ele é cartinha branca ou café com leite. Significa que ele vai poder brincar, mas não estará exigido dele o cumprimento das regras. Alguns cristãos se veem como cartinha branca ou café com leite. Eles querem participar da diversão, mas eles não querem seguir as regras. E no reino de Deus, no corpo de Cristo, não há ninguém que não possa assumir responsabilidades. Mesmo para aquele que está iniciando a sua jornada de fé, mesmo aquele que está talvez dando os primeiros passos, há um nível de revelação, de capacitação, de graça que o Senhor está confiando a você, e Ele te chama a ser responsável de acordo com a sua capacidade para esse tempo. Tem gente que quer experimentar da diversão, mas não quer assumir a responsabilidade. A Igreja Batista Central de Anápolis é uma igreja madura. Mas é uma igreja madura que está recebendo, sempre acolhendo pessoas em diferentes estágios da vida, da fé cristã. Tem gente que está iniciando agora a jornada, tem gente que já está aqui, como o Arnaldo, há mais de 70 anos. Desculpa. Mas independente da sua fase de vida, eu quero dizer que Deus tem talentos reservados para você. Deus tem uma missão, Deus tem capacitação, há conhecimento, há revelação de Deus reservado para a sua vida, há dons espirituais para que você possa conhecê-lo e também cumprir a missão que Ele tem confiado a nós. Depois de ter distribuído os seus talentos, o Senhor foi para um outro país. E o que Ele esperava dos seus servos? O que o Senhor espera de nós? O que Jesus Cristo espera de nós na sua ausência? A expectativa é que os servos eles sejam fiéis e que façam os recursos do seu Senhor render e multiplicar. Eles poderiam pegar aquele recurso, adquirir um terreno, arar a terra, colher, vender e usar daquele patrimônio, daquele capital para fazer novos investimentos. Isso implicaria em muito esforço. Era necessário uma dedicação para que aquele recurso se multiplicasse. Mesmo que aquele servo optasse por apenas depositar o dinheiro no banco, ainda assim
exigiria dele essa disposição, essa intenção de multiplicar os recursos. O que o Senhor espera de nós também é uma boa mordomia daquilo que estamos recebendo dele enquanto revelação. Ele espera boa mordomia de nós com relação ao bom uso dos talentos e habilidades que ele tem confiado a nós. E a pergunta é: o que temos feito com toda a revelação de Deus que nós temos recebido? Semana após semana, vocês têm sido alimentados a partir deste púlpito, a partir dos pequenos grupos. Vocês têm sido ensinados, alimentados com a boa palavra de Deus. Temos recebido da revelação de Deus para nós, e a pergunta é: o que temos feito com tudo isso que temos recebido? O texto diz que os servos dessa parábola, pelo menos 2 deles, saíram imediatamente para investir e fazer aquele recurso se multiplicar. Sabe o que o Senhor espera de nós quando Ele se revela a nós, quando Ele comunica a nós o seu propósito, a sua vontade? Ele espera que nós venhamos sair imediatamente para aplicar aquilo que temos recebido dEle, para obedecer aquilo que temos recebido do Senhor. É muito bom quando nós ouvimos uma exposição do Evangelho, exposição da Palavra de Deus, e o pregador consegue comunicar uma coisa nova que a gente ainda não conhecia. E é surpreendente porque sempre há coisas novas que nós podemos conhecer a respeito da Palavra de Deus. Essa verdade é inesgotável. Mas o mais importante a respeito do Evangelho não é simplesmente conhecermos coisas novas, ouvirmos aquilo que nós ainda não ouvimos. Às vezes o nosso maior desafio enquanto cristãos é simplesmente obedecer, aplicar aquilo que nós já ouvimos, que já sabemos, mas que ainda não é uma realidade da nossa vida. Às vezes estamos desejosos de receber mais conhecimento, mais informação, mas nós não estamos investindo, aplicando, não estamos sendo bons mordomos do conhecimento, da revelação e da vontade de Deus para nós. Jesus Cristo, depois de ter ensinado os seus discípulos, depois do sermão da montanha, Ele disse a eles: agora, vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados, bem-sucedidos, se vocês praticarem tudo o que eu estou ensinando aqui. E quem praticar será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas se vocês não levarem isso para a prática, vai ser apenas um conceito, apenas um conhecimento, apenas uma perspectiva, talvez de uma revelação no nível intelectual, mas isso precisa descer para o coração de vocês, precisa descer para a vida de vocês, precisa ser uma realidade para o dia a dia. Jesus falou: construam a casa de vocês, a vida espiritual de vocês, com base na obediência, com base na aplicação da verdade do Evangelho. Espera-se que cada um de nós, servos de Deus, sejamos fiéis. Diferente da parábola das 10 virgens, que era esperado que eles apenas fossem vigilantes, perseverantes. Os servos aqui que receberam os talentos, era esperado deles diligência, proatividade, disposição de avançar e de caminhar. Eles precisavam ser proativos, eles precisavam tomar a iniciativa de aplicar, de investir aquilo que tinham recebido do seu Senhor. A falta de progresso espiritual é algo muito frustrante para quem confiou a nós o recurso, o conhecimento, mas é frustrante para nós também. É frustrante para nós mesmos. Às vezes colocar a cabeça no travesseiro ao final do dia e pensar: eu podia ter sido alguém melhor, eu podia ter vivido à altura da graça que o Senhor já confiou a mim, mas ainda estou vivendo aquém dessa realidade. Paulo, escrevendo aos Filipenses, os convida para viver de acordo com a maturidade que eles já tinham alcançado. Portanto, maturidade não é apenas o estágio final. Maturidade também faz parte do processo. Significa que nós caminhamos da descrença para a crença, aqui alcançamos um nível de maturidade, respondemos à altura disso que recebemos, e recebemos mais do Senhor, mais revelação, mais capacitação, e à medida que nós vamos progredindo, vamos conhecendo, recebendo mais de Deus, há sempre mais do Senhor para ser revelado na sua vida, para se manifestar na sua história, na sua família.
O grande desafio em tudo isso é que muitas vezes nós começamos a querer exercer influência na vida de outros sem experimentar crescimento ou sem experimentar de maturidade. Multiplicação sem maturidade é um desastre. Alguns até experimentaram em algum momento da vida cristã algo especial da parte de Deus, mas foi uma única experiência. E ficam ali estagnados, vivendo o passado, lembrando, naquele saudosismo, dizendo, naquele tempo, naquela época, eu vivi, eu obedeci, mas e hoje? Quais são as perspectivas da sua vida cristã hoje? E alguns, inclusive, se propõem a liderar outras pessoas com base numa maturidade que foi para o passado, que foi para o início da jornada. Mas à medida que nós vamos crescendo também em influência, nós vamos crescer em maturidade, para que quem está ao nosso redor também possa ser abençoado pela nossa jornada de crescimento. Paulo falou, eu não cheguei lá, eu ainda não alcancei o alvo, mas eu estou prosseguindo e vocês podem me imitar. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Esse movimento discipulado na IBCA não é de gente que já chegou lá. Na verdade, cada um dos discípulos aqui da primeira, segunda, terceira e quarta geração é gente que já segue a Jesus, que ama o Senhor, que já recebeu revelação de Deus, mas entende que precisa continuar crescendo, progredindo. E à medida que estão crescendo, estão dizendo para os outros, podem vir nessa direção, porque eu estou me aproximando mais de Jesus. E este é o caminho do crescimento, da maturidade, de nos tornarmos mais parecidos com Ele. Mas um dos servos cavou um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor. A atitude dele foi, no mínimo, uma atitude responsável. Ele não foi negligente. Ele não usou de forma inadequada aquele recurso, ele não perdeu o recurso, ele não perdeu os talentos que foram confiados a ele. Ele apenas enterrou. Enterrar, inclusive, dinheiro era algo comum. Era uma forma segura de proteger os bens. Inclusive por isso, a descoberta de tesouros por acaso era algo que acontecia com uma certa frequência. A parábola do tesouro escondido fala de um homem que descobriu um tesouro que estava enterrado num campo. Ele descobre o tesouro, enterra novamente aquele tesouro, vai, vende os seus bens e adquire aquele terreno para tomar posse daquele grande tesouro. Nós entendemos que a atitude desse homem foi uma atitude de zelo. Ele estava muito preocupado em não desapontar o seu senhor. Ele enterrou o seu talento por medo, porque ele achava, entendia que o seu senhor era muito rígido e exigente. Mas às vezes o medo nos paralisa de viver coisas tão especiais que Deus tem reservado para nós. É um problema pensar na multiplicação sem alcançar maturidade. Mas alguns cristãos até já experimentaram de algum nível de maturidade, conhecimento de Deus, mas não querem assumir a responsabilidade de exercer influência. Tem medo de Deus, tem medo do serviço, tem medo do ministério, tem medo do discipulado, fala, não sei se eu vou dar conta disso. Todos nós temos condições de comunicar aos outros aquilo que o Senhor está fazendo em nós, esse é o chamado. E não é coerente dizer que nós já alcançamos maturidade se não há em nós a disposição de servir e compartilhar com os outros daquilo que nós recebemos. Discípulos maduros, eles têm o coração servo, eles têm a disposição de servir assim como o Mestre, assim como Cristo Jesus. Nós somos chamados para, assim como o Senhor, tomar a toalha e a bacia e lavarmos também os pés uns dos outros. O versículo 19 diz que depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Todos nós estaremos um dia diante do Senhor também para uma prestação de contas. Essa é a diferença entre o dono e o mordomo. O dono não precisa prestar contas a ninguém, mas o mordomo sim, porque ele está administrando um recurso que não é dele. Mesmo você que é adulto, que tem autonomia financeira, que é maior de idade, você não é dono do seu próprio nariz. Você não faz a sua vida o que você quer. Porque a vida, a nossa existência,
tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que nós somos, só é possível porque Deus confiou isso a nós. São recursos dados por Deus e um dia nós prestaremos conta ao Senhor de tudo aquilo que Ele nos confiou. Não é apenas a prestação de contas lá no juízo final, mas quando eu me converti, quando eu comecei a minha jornada de fé, ainda na infância e na adolescência, eu tinha muito medo do juízo final. Não sei vocês, mas o pessoal fazia tanto terror, dizendo que lá no juízo final ia ter um telão assim, que ia passar o filme de tudo que você fez. Eu ficava pensando, mas será que vai ser tudo mesmo? Não vou ter pelo menos alguns cortes assim, porque, meu Deus, uma edição. A ideia para nós desse encontro, da prestação de contas, é sempre desse juízo que nos atemoriza. Mas nós podemos olhar para isso numa perspectiva diferente. O texto diz que depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou. Eu não sei há quanto tempo você está caminhando com Cristo, há quanto tempo você ouve essa mensagem da volta de Jesus. Mas independente do tempo que você está ouvindo essa mensagem, a verdade é que Ele vai voltar. Jesus Cristo, o noivo da igreja, vai voltar para buscá-la. Nós cantamos isso. Cantamos que virá o Rei Jesus, que o nosso coração anseia, deseja pelo retorno dele, deseja por encontrá-lo. Assim como no casamento judaico, que acontecia em 4 etapas, a primeira etapa do casamento judaico era a fase do contrato, do compromisso. O noivo assumia com a sua noiva um compromisso público diante da família, e a partir daí esse compromisso não podia mais ser desfeito. Ele pagava o dote e ele ia então preparar o lugar para morar com a sua amada. Aí começava a segunda fase do casamento, que era a fase da preparação. Ele ia preparar o lugar para recebê-la. O casamento não tinha um dia específico marcado, mas tinha uma época prevista. E o pai do noivo, ao perceber que estava tudo pronto, ele liberava então o filho para dar esse passo seguinte. Começava a terceira fase do casamento, que era a fase da procissão ou do cortejo, quando o noivo vinha acompanhado dos seus amigos, cantando, celebrando, ia ao encontro da noiva, e aí ele a recebia e começava a quarta fase, que eram as bodas propriamente ditas, a festa do casamento. Uma festa que podia durar entre 7 e 14 dias. Nós, a Igreja de Cristo, estamos na segunda fase, estamos na fase da preparação, porque Jesus Cristo, o nosso noivo, Ele já assumiu um compromisso público conosco, ali na cruz do Calvário, Ele já declarou o seu amor por nós, Ele já nos comprou com o seu precioso sangue, Ele já pagou o dote. E Ele foi preparar lugar. Ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo vai voltar, juntamente com os seus anjos, as trombetas vão soar, e nós seremos levados para essa festa, que não vai durar apenas 7 ou 14 dias, mas será uma festa pela eternidade. Nós não precisamos ter medo da prestação de contas, porque o mais importante não é o fato de que nós teremos que prestar contas. O mais importante é que nós vamos nos encontrar com o nosso amado, porque Ele vai voltar. O que anima o nosso coração é saber que estaremos diante desse amado, desse noivo que se importa, que investe na igreja. Independente do tempo decorrido entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda, Ele voltará, e nós temos essa certeza, essa garantia, porque o Espírito de Deus é o penhor da salvação, o Espírito Santo de Deus está em nós e confirma que Ele não se esqueceu das suas promessas e que Ele voltará para cumprir os seus propósitos. O Senhor voltou e fez o ajuste de contas com eles. Quando aquele servo que tinha recebido
os 5 talentos, ele se aproxima do seu senhor. Há uma aproximação com regozijo, com alegria. Ele vem feliz dizendo: olha aqui, Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos e eu multipliquei e aqui tem outros 5. É como aquele filho que chega para apresentar o boletim para o pai e ele sabe que cumpriu a tarefa dele, ele chega sem preocupação. Ele chega feliz porque foi responsável com aquilo que o Senhor havia lhe confiado. Eu trabalhei, negociei, desenvolvi e está aqui. E o que ele ouve do seu Senhor, ele diz: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Certamente a ênfase dessa parábola está nos servos fiéis, porque nós aprendemos com o exemplo positivo deles, mas nós aprendemos também com o exemplo do servo infiel. Até porque, irmão, se a gente for considerar a verdade, talvez no mundo e até na igreja, a maior parte de nós só recebeu 1 talento. São poucas as pessoas que receberam talvez 2 ou 5 talentos. A maior parte de nós recebeu 1 talento, mas esse talento é suficiente para recebermos do que precisamos de Deus, para conhecê-lo e para servi-lo. Vamos dizer que a maior parte de nós recebeu talentos de forma mediana. Mas o fato de termos recebido talentos de Deus de forma mediana não é justificativa para vivermos uma vida medíocre, uma vida irresponsável. Por que aquele servo não multiplicou o único talento que ele recebeu? Porque era muito pouco? Ele se sentiu inferior aos demais? Não, lembrem-se que 1 talento representava 6.000 denários. Esse servo chega diante do Senhor e ele revela por que ele não trabalhou. Porque ele tinha uma visão distorcida de Deus. Ele tinha uma visão distorcida do seu Senhor. Ele diz: está aqui o talento, eu devolvo da mesma forma que recebi. Não perdi, não gastei, mas na verdade também não multipliquei. O Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. A afirmação dele revela que ele não tinha uma compreensão da autoridade verdadeira do seu Senhor. Era só uma relação de medo, uma relação distorcida, uma compreensão equivocada a respeito do seu caráter. E algumas pessoas têm uma visão equivocada a respeito do caráter de Deus. Esse homem diz: esse é um Senhor muito severo, austero, talvez até injusto, porque exige algo que seja para além da nossa capacidade. Mas esse não é o caráter do nosso Deus. Ele não exige de nós nada que nós não sejamos capazes de realizar. Na verdade, Ele só exige de nós aquilo que Ele nos deu primeiro. Depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam ainda desnorteados, desde a sua morte. E alguns deles voltaram a pescar, passaram a noite tentando e não apanharam nada. E ainda de manhã, antes que o sol nascesse, antes que clareasse o dia, Jesus se pôs ali junto deles, próximo ao mar. E eles ainda no barco não reconheceram que era Jesus. Jesus pergunta para eles assim, de uma forma muito carinhosa, pergunta: filhos, vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles disseram: não temos nada. Jesus então orienta que eles deveriam lançar de novo as redes, e agora lançando as redes, eles puxam as redes cheias de peixe. Foi uma pesca maravilhosa. Agora eles reconhecem que é Jesus. Pedro então sai correndo, deixa os amigos para trás, vai ao encontro de Jesus ali na praia. Os demais chegam ali, e quando eles chegam na praia, tem uma fogueira acesa, tem pão e tem peixe sobre as brasas. Jesus tinha preparado para eles o desjejum. Não dá para a gente especular, dizer como Jesus preparou, onde ele apanhou os peixes, mas tinha ali. E aí Jesus diz assim: tragam dos peixes que vocês pescaram. Jesus os convidou para participar do banquete que estava sendo preparado. Para quem já tinha preparado alguns peixes, ele poderia preparar todos quantos fossem necessários para atender a necessidade dos discípulos, mas ele deixou os discípulos participar do preparo daquele café, do desjejum. Muita gentileza da parte de Jesus.
Muita generosidade de Deus nos deixar participar da sua obra com aquilo que Ele nos deu. A nossa participação financeira, a partir dos dízimos e ofertas, não é um favor que fazemos para Deus ou para a igreja. Na verdade, nós só estamos compartilhando, nós estamos devolvendo, nós estamos contribuindo com aquilo que o Senhor primeiro nos deu. Mas ainda assim o Senhor se alegra. É como um pai que recebe de um filho um presente e um filho que não tem autonomia financeira, e o presente que o filho deu para o pai foi adquirido com o dinheiro do pai, mas ainda assim o pai recebe com alegria, porque demonstra que aquele filho ama o pai, quer realmente honrar o pai. Deus também tem confiado a nós dons e talentos que nós podemos usar no serviço dele. Ele não é exigente, ele não é incoerente, ele não é injusto, ele está nos convidando a participar a partir daquilo que ele mesmo nos deu, daquilo que ele tem confiado a nós. É importante nós temermos a Deus, mas esse temor não pode nos paralisar. E Jesus disse para ele: servo mau e preguiçoso. Há dois extremos. Há aqueles que temem ou têm tanto medo de Deus, que cruzam os braços e dizem: eu não posso fazer nada para Deus. Se sentem totalmente inadequados, como Pedro, quando Jesus se revela a ele, fala: afasta de mim porque eu sou homem pecador. Mas por outro lado, há aqueles que têm uma relação distorcida com Deus, têm tanto medo de Deus que se lançam no trabalho excessivo, no ativismo, não porque amam a Deus, mas porque têm medo dele, querem compensar neste relacionamento no meio do serviço. Jesus, ou o Senhor dessa parábola, diz ao homem: servo mau e preguiçoso. Em uma das nossas reuniões de discipulado, de microgrupo, no grupo que eu participo com o pastor Jesus, nós estudamos essa passagem. Eu me lembro de uma contribuição do pastor Jesus que trouxe luz para mim sobre essa perspectiva. Ele disse: esse servo é mau. Mau com U. Ao contrário de bom. O Senhor não está falando aqui apenas de uma falta de habilidade, mas aponta para algo mais profundo que tem a ver com a questão de caráter. O problema principal desse servo não era a falta de tempo, a falta de recurso, mas era um coração que não submetia ao senhorio do seu Senhor. O que às vezes nos impede de sermos efetivos no reino de Deus não é a falta de tempo ou habilidade, mas um coração egoísta, um coração que não submete aos propósitos e à vontade do Pai. O Senhor disse a ele: servo mau e preguiçoso. O contrário de fidelidade é preguiça, morosidade, indisposição de deixar ser revelado em nós o caráter de Cristo, a sua vontade, de cumprirmos o seu propósito, sermos obedientes àquilo que Ele tem para nós. O Senhor disse então: pega o que foi dado a ele, ao que foi infiel, e dê a quem tem mais, porque aquele que mais recebeu lhe será acrescentado. Apesar dessa parábola, ela se dá no contexto, estava ligada a essas questões financeiras, econômicas, no sistema bancário da época. O evangelho que Cristo está revelando aqui não tem nada a ver com essa lógica capitalista, mercadológica, não é o evangelho da meritocracia. Jesus não estava, inclusive, comparando os discípulos, ou, na verdade, dizendo a respeito dos servos, os comparando uns com os outros. Vejam só, o homem que recebeu 2 talentos e multiplicou, ouviu do seu Senhor a seguinte declaração: servo bom e fiel, você foi colocado sobre o pouco, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Compreensível. Ele recebeu apenas 2 talentos. Mas o que recebeu 5 talentos, também recebeu a mesma afirmação: servo bom e fiel, você foi colocado sobre o pouco e foi fiel, agora você receberá uma porção maior. Mas como assim? Ele não foi o que recebeu mais do que todos, ele recebeu 5 talentos. Significa que, mesmo para quem recebeu 5,
há a possibilidade ainda de receber mais revelação, mais capacitação e mais dons de Deus. E significa que Deus não está comparando o nosso progresso com o progresso do outro. Ele está olhando para nós e nos perguntando: você foi fiel àquilo que eu confiei a você? O seu progresso espiritual não é comparado com a vida do seu irmão, do seu esposo, da sua esposa, do seu colega de ministério, com o seu irmão que está lá no pequeno grupo, ou irmão do discipulado. A grande questão é um chamado de Deus para olharmos para nós mesmos e respondermos: fomos fiéis àquilo que Deus confiou a nós? Não estamos sendo comparados com os outros, mas estamos sendo chamados a pensar se estamos sendo responsáveis com a revelação, com os talentos, com o dom que Deus tem confiado a nós. Podemos encerrar essa reflexão respondendo a isso? Porque nós não precisamos deixar para o juízo final para fazer esse balanço. Podemos fazer diariamente. Não precisamos esperar chegar ao final do ano para dizer se o ano valeu a pena, se nós realmente fomos fiéis. Podemos fazer agora. Nós estamos entrando no segundo mês, estamos no segundo mês de 2025. E você agora pode pensar se você tem sido fiel àquilo que Deus tem confiado a você. O que você tem multiplicado? Porque o homem da parábola, o homem rico, estava multiplicando apenas recursos financeiros. Ele tinha aumentado tanto o seu ganho que ele viu necessário aumentar os seus celeiros. Mas o Senhor disse: tolo, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? É só isso que você tem multiplicado? Não é pecado ganhar dinheiro, não é pecado ser rico. Mas se você está multiplicando apenas recursos financeiros, você é louco. É muito bom a perspectiva de nós crescermos no conhecimento, progredindo na nossa vida acadêmica, ter mais conhecimentos e habilidades, mas se o único progresso da sua vida está sendo na área acadêmica, você é louco. É muito bom ver a família crescer, mas se tudo que você tem investido, tem gastado o seu tempo, é só em função da sua própria família, o crescimento pessoal, isso é loucura. Alguém disse que para alguém ser relevante, ter uma vida significativa, tem que escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho. Até pouco tempo eu não tinha feito nada disso. Pela misericórdia de Deus, hoje eu tenho 2 filhos. Ainda não escrevi um livro e não lembro de ter plantado uma árvore. Mas deixa eu falar para vocês de alguém que fez isso e fez de forma surpreendente. Teve bosques, ele na verdade teve tudo à sua disposição. Muitas casas, muitas mulheres. Ele falou, inclusive, que não negou o seu coração, nada que o coração desejou. Ele falou: eu vou procurar encontrar a felicidade, e eu não vou negar nada a mim mesmo. E qual foi a conclusão desse homem? Ele falou que tudo isso era sem sentido, era vaidade, era correr atrás do vento. Eu peço desculpas, eu sei que o tempo já esgotou. Mas se houver, por favor, rapidamente. Se houver, vai até o final, que passando no corredor, chegar na porta, pega um pouco de vento na sua mão e traz sua mão fechada. Vai lá, correndo, rapidinho. Corre, corre, corre. Não, correndo mesmo, pode correr. Isso. Pegou aí, fechou, mão fechada, pode vir. Volta correndo, porque o nosso tempo já está esgotado. Venha cá. Sobe aqui, por favor, Silvério, bem rapidinho. Corre, Silvério. Por favor. Mão fechada, corre aqui. Por favor. Agora, bem devagarzinho, abre para o pessoal ver o que você conseguiu alcançar. Viram? Podem aplaudi-lo? Obrigado. Para diminuir o constrangimento dele. Essa é uma cena hilária, né? Mas eu fico me perguntando se não é assim que às vezes Deus também nos vê. Correndo atrás do vento. Porque às vezes a gente tem certeza que o que vai trazer sentido para a nossa vida é quando nós realizarmos isso ou aquilo, quando alcançarmos aquele projeto. E as conquistas são importantes. Mas quando a gente alcança aquilo, a gente olha e fala: é fútil, é vazio, é oco,
é insuficiente. E às vezes nós estamos multiplicando sim. Estamos multiplicando o vento. Nada. Como na canção que nós cantamos, às vezes os passarinhos e as belas flores estão nos encantando, tirando o nosso foco, a nossa visão daquilo que é o mais importante, que é a multiplicação dos recursos espirituais, que é a multiplicação do conhecimento de Deus, que é viver uma vida significativa e relevante a partir de uma entrega, de uma submissão total ao Senhor e à sua vontade para o agradarmos. Não para que recebamos dele a salvação, mas porque nós já fomos salvos. Essa é a diferença entre o filho e o empregado. O empregado vai pensar assim: eu já tenho salário, eu não vou fazer nada mais do que a minha função, do que a minha obrigação. Mas o filho é herdeiro. Tem gente que está muito satisfeito porque já recebeu a salvação. Mas a salvação não é só lá no céu. A salvação começa agora. E ela está se desenrolando, se desenvolvendo. E nós podemos experimentar mais do Senhor e viver uma vida mais entregue, mais dedicada a Ele. Porque nós somos filhos. E Ele confiou a nós recursos muito preciosos. E nós queremos agradá-lo. E no último dia nós estaremos diante do Senhor e receberemos as tão esperadas palavras: vinde, benditos de meu Pai, possuiu por herança o reino que vos está preparado. Nós estaremos lá no último dia. Nós prestaremos conta da nossa vida, não com medo, mas com alegria, porque recebemos graça dele e fomos fiéis a essa graça que recebemos. Vamos orar? Eu perguntei no início se você tem talentos. Mas a pergunta mais importante não é essa. A pergunta é: o que você tem feito com os talentos que você tem recebido? Você tem talentos. Você recebeu de Deus muita coisa preciosa. E o que você tem feito com o que você tem recebido de Deus? Senhor, neste momento nós paramos para essa avaliação, para esse balanço. Porque o Senhor nos chama hoje a prestar contas de tudo aquilo que temos recebido de Ti. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem confiado a nós a Tua revelação, a Tua verdade, os Teus recursos. Não porque sejamos merecedores, mas porque o Senhor decidiu investir em nós. É graça, é misericórdia. E diante, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos confiado, só há uma resposta possível. É a fidelidade, é a dedicação, é o empenho, é o desejo, Senhor, de investir, é o desejo de fazer multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos e nas nossas vidas. Longe de nós, Senhor, a preguiça. Longe de nós, Senhor, a insubmissão. Perdoa-nos, Deus, se temos gastado a nossa vida com aquilo que é vazio, se temos multiplicado o vento. Perdoa-nos, Deus, se não temos nos gastado com aquilo que é prioridade para o Senhor. E a Tua missão é clara, o Senhor nos comissionou para fazermos discípulos, e nós queremos gastar a nossa vida e o nosso tempo com essa tarefa importantíssima. Nós podemos fazer muitas outras coisas, experimentar muitas conquistas, mas se nós não fizermos isso que é o essencial da missão, não teremos feito nada, teremos sido infiéis, Senhor. Livra-nos, Senhor, do medo. Ajuda-nos a não termos uma visão equivocada a respeito de quem o Senhor é. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Teu caráter é bom, e o Senhor tem nos chamado para viver essa realidade do reino. E no último dia nós estaremos diante do Senhor com alegria, por termos sido fiéis e responsáveis daquilo que o Senhor confiou a nós. Ajuda-nos, Senhor, desperta-nos, encoraja-nos, anima-nos a viver a Tua vontade. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém.